programa Mais Saúde de hoje vai quebrar alguns mitos. Será que usar salto alto causa varizes? Será que subir escadas causa varizes? Muito exercício? Então, tenho recebido muitas questões nesse assunto através do nosso blog, do e-mail, do Twitter, e nada melhor do que chamar quem entende. E como aqui no Mais Saúde nós temos sempre o melhor, por isso que o nosso convidado hoje é o Dr. Pedro Puech, professor titular de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina da USP, e eu convidei o Dr. Roque Savioli, que você sabe, ou quem não sabe, que é o meu marido e que é cardiologista lá do Instituto do Coração, para me ajudar a receber o Dr. Pedro, o seu colega, né? Bom, bem-vindo aos dois. Obrigado, Gisela. Foi muito bom estar aqui com você. Pois é. E aí, doutor Pedro, e essas perguntas, é muito mito ou tem um fundo de verdade? Algumas são, mas outras têm um fundo de verdade, sim. É claro que as varizes são uma doença que a gente chama de constitucional, quer dizer, é da constituição da pessoa. A pessoa nasce com aquela predisposição para ter aquilo. Então, tem gente, com muitas doenças desse tipo, tem gente que nasce marcada para ter varizes quando for adulto, quando chegar, principalmente Sim. depois das gestações. E tem gente que nasce sem essa carga. Né? E o que é a mesma coisa o que são as varizes? É a mesma coisa que a pessoa, por exemplo, tem gente que nasce para ser calvo. E não vai ser calvo quando é criança, mas quando tiver 40 anos, começa a ficar calvo. E outros não, nascem para não ter essa coisa da calvície, vão ficar até o fim da vida. E se a pessoa tem a predisposição para ter varizes, aí então, nesse caso, usar salto alto é ruim, sim. E vai então acelerar. Não é mito, né? Então não é mito. Não é, vai acelerar e vai fazer. Porque o sangue, quando ele vai para as pernas, ele tem que voltar do coração. E quando ele volta, ele tem que voltar contra a lei da gravidade, quer dizer, voltar subindo, né, para o coração. E quem faz esse sangue voltar são os músculos da perna, especialmente o músculo da panturrilha, que é muito importante. Então, quando a pessoa anda, e na hora que ela levanta o calcanhar para andar, o músculo que levanta o calcanhar é o músculo da panturrilha. Cada levantada do calcanhar, a gente impulsiona o sangue para cima. Agora, com o salto alto, o calcanhar não levanta porque ele já está em cima. Então, a pessoa anda assim, batendo praticamente o pé no chão. Não faz esse movimento de levantar. Resumindo, então, atualmente que está uma moda de um salto que aquilo não sei o que é mais. Estão usando uns saltos absurdos, né? Veja, não é que... Você pode usar um salto alto para sair à noite, para ir jantar, né? Tal, mas ir trabalhar de manhã com um salto assim, todo dia, passar o dia inteiro no escritório de salto alto, isso aí vai desencadear varizes em quem tiver essa predisposição. Vai mesmo. Né? Agora, eu nunca consegui convencer nenhuma paciente até hoje, de milhares e milhares, eu nunca consegui convencer nenhuma a não usar o salto alto. E nem tendo varizes, né? Nem as mesmas que têm varizes. Né? Bom, se a panturrilha que faz essa bomba, né, como uma bomba, então atividade física é importantíssima. Subir escada, por exemplo, é ótimo. Ótimo. Então... É ótimo. Andar, subir escada. A circulação venosa da perna, ela não gosta de duas coisas. Ficar em pé parado e ficar sentado parado. Então, ela gosta de ficar em pé andando ou ficar deitado. Então, vem de encontro outra pergunta que você recebeu aí. Exato. Com relação às pessoas que trabalham em pé, né? Os balconistas e tudo mais, então, têm uma predisposição maior para ter varizes. Né? Então, tem certas profissões, como você mesmo disse, assim, de balconista, ou pessoas enfermeiras também, que ficam em pé. Dentista, cirurgião, balconista, barbeiro. Mas ficar em pé parado é o problema. Em pé parado. Ficar em pé parado parado e pequenos passos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, doutor, mas no meu trabalho eu ando muito, quer dizer, eu trabalho numa loja que tem 50 metros quadrados e anda aqui para ali, isso não adianta nada. Isso não adianta. Porque isso não é andar. Porque quando a gente anda em pequenas coisas, não está fazendo exercício com a panturrilha. Você está só trocando as pernas para virar para cá, para virar para lá. Quase. Andar é andar mesmo, sair na rua e andar
distâncias longas. Aí sim, aí é bom. Tá. De quanto em quanto tempo seria interessante a pessoa se Levantar levantar, e andar um pouco. ou essa também sair ali para fingir que vai beber água no banheiro? É um limite difícil de fixar, porque depende da idade da pessoa, do peso também, a obesidade, influi, etc. Eu parto do princípio que ninguém deve ficar mais do que 1 hora Na em mesma uma posição posição. sentado, sem levantar, nem em pé parado, sem se mover. Ninguém. Tá. Entendeu? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é voo, né, de avião. Pois é, essa era uma pergunta, porque nós ficamos horas exprimindo, não sei, eu acho, é uma impressão 8 minha, horas no mínimo, ou né? as cadeiras dos aviões estão menores, Cada as dia estão poltronas. menores, Cada dia estão menores, as pessoas se movem cada vez menos, não consegue exercitar a panturrilha, dá para você fazer embaixo da cadeira assim, esse movimento com o pé de fazer assim, ajuda um pouco, mas não é a mesma coisa do que andar, porque uma coisa é a panturrilha levantar o seu peso, outra coisa é ela mover só solta, assim, que não é a mesma força, né? E a situação ficou ruim, porque além dos espaços serem pequenos, hoje, os aviões modernos, muitas vezes, a posição que você está não tem como sair. Verdade. Não Você dá pra incomoda levantar, não dá pra tanto. levantar. Não dá. Porque tem uma cadeira, uma fileira com 5, tem 2 para cá, 2 para lá. Você dormindo à noite, como Você é que tem você que faz? pular a pessoa para poder sair. Então, é o confinamento, mais do que até tanto quanto o espaço. O espaço é importante também, né? E aí é importante, o senhor já pegou algum caso, assim, de alguma consequência por um voo longo? Todo mês. Todo mês? E pessoas que não tinham É difícil problema? passar um mês sem que eu veja alguém que teve algum problema circulatório. Agora, Pedro, como é que você faz para você fazer, por exemplo, prevenir isso aí? Que conselho você dá, agora que nós estamos numa época assim de férias e tudo mais, que conselho você dá para aquela pessoa, aquela moça que vai viajar? Conselho que você dá para evitar esse tipo de trombose? Porque a complicação maior é as embolias e tromboses que tem, né? Eu acho que, primeiro, durante o voo tem que ficar de pé e andar. O conselho Incomode quem incomodar. É o conselho que eu dou. Levanta, passa por cima. Se o voo tiver mais do que 3 horas, entendeu? Passar de 3 horas, tente levantar um pouco, ficar de pé, andar, etc. No corredor do avião, se atrapalhar o serviço, paciência é melhor do que você ter uma trombose, né? Seguramente. E dependendo da distância, se você for na classe econômica, numa cadeira de meio, porque não possa levantar, etc. Isso é o habitual, né? É habitual. Você pega aquela fila. Eu costumo dizer o seguinte: se possível, pegue um voo com escala. Olha que Faz em interessante. 2 fases. Alguém for, por exemplo, agora, né, teve esse monte de brasileiros que foram para o Japão. Né? Isso. O Japão, acho que eu tenho a impressão que sempre tem escala. Né? Sempre é. Mas você vai para Europa ou lá do oeste dos mesmo Estados no Unidos. Brasil que também. é Você mais vai para novo, João Pessoa, esses lugares Escala, demora. porque escala, pelo menos, você para. Às vezes nem desce do avião, mas levanta, anda dentro do avião e faz em fases de 5, 6 horas. Melhor do que fazer 15 horas de voo direto sentado. Doutor Pedro, uma pessoa que nunca teve problema pode vir a desenvolver um problema assim como esse, de uma trombose? Pode. Nossa. Pode. Além da trombose, agora a gente está começando a ver os problemas também de posicionamento, né? Os ortopedistas já haviam muito tempo também, porque se você chamar o ortopedista para ver, ele vai falar da posição durante horas sentado, etc. Mas eu tenho visto, já vi 2 casos de gente que o banco da frente comprime o nervo da perna aqui durante a noite enquanto você dorme. Porque dorme apoiado assim, com a perna enfiada debaixo do outro banco. Né? Nossa, complicado. Comprime a artéria, né? Nós não fomos feitos para ficar... Não, não. A humanidade não foi feita para ficar compensada não, assim. Temos tantas articulações justamente para nos movimentarmos. Esse universo das varizes é um universo feminino? O homem também tem? Não. O homem também tem. O homem também tem. As mulheres têm varizes com mais frequência porque um dos fatores que desencadeia as varizes é a gravidez. Então, por isso é mais frequente nas mulheres. Mas os homens também têm varizes e muitas vezes têm problemas por varizes também, têm sintomas para as varizes, têm varizes grandes, às vezes chegam a fazer úlceras, feridas, etc., em homens também. É claro que na mulher o aspecto estético é muito mais focalizado, né? Hoje também os homens estão focando muito na estética. Mas, então, um vasinho para uma mulher já é uma preocupação. O senhor tocou num assunto muito interessante.
temos vasinhos, vamos ter varizes? Como é que é isso? Não. O que são esses vasinhos? Como é que eles aparecem? Esses vasinhos são pequenos capilares da própria pele, porque as varizes elas ficam debaixo da pele. Esses vasinhos eles ficam na pele, na espessura da pele, e que vão se dilatando e aparecendo um pouco mais dilatados para as pessoas. Eles não têm muita relação obrigatoriamente com varizes. Quer dizer, tem gente que tem esses vasinhos, às vezes você vê, principalmente pessoal de pele muito clara, tipo nórdica, etc., você vê meninas, às vezes, com 15 anos, 16, já tem vasinhos nas pernas, e não por isso vão desenvolver varizes ao longo da vida. Tem gente que tem no rosto, né? Você vê nos países europeus, que é muito frequente no rosto. Então, eles podem não ter relação nenhuma com as varizes. Agora, esses vasinhos têm algum prejuízo para a saúde secar? Não. Os vasinhos não dão prejuízo nenhum para a saúde, a não ser estético, a não ser cosmético. E secá-los ou queimá-los com laser e tal, também não tem nenhum prejuízo para a saúde, desde que seja feito competente para não injetar coisa errada no ego. Senão dá problema. Pequeno problema, né? E, doutor Pedro, é genético? É genético. Quer dizer, se minha mãe tem, provavelmente eu terei. Varizes. Varizes. Obrigada, amor. Vamos deixar o provavelmente pelo possivelmente, né? Porque é genético, mas não obrigatoriamente passa de geração para geração. É como a calvície, que um exemplo que eu sempre dou, ou a miopia. Às vezes você tem calvo, tem 3 filhos homens, 2 são calvos, não é. Aquele não passou o gene. E às vezes também é atávico, né? Quer dizer, que é um gene que passa do avô para o neto sem passar pelo filho. Quer dizer, então, às vezes, a sua mãe pode não ter varizes, mas a sua avó tinha. Pulou um. E aí você vai ter. Por incrível que pareça, o gene pode pode passar por uma geração sem manifestar, pulando e dar na segunda. Como a gente já está indo já para o nosso primeiro intervalo, vamos deixar então para o segundo bloco. Eu gostaria muito que a gente pudesse estar dando a dica de algo assim prático para o dia a dia, para que as pessoas que tenham problema ou não querem vir a ter o problema, como fazer. Mas antes, Amor, eu gostaria que você convidasse os nossos telespectadores para participar dessa obra maravilhosa que é a Canção Nova. Ah, sim, porque eu estava dizendo para o Pedro aqui, que a Canção Nova é um sistema de comunicação que não tem patrocínio comercial. Aqui, você veja só, o patrocinador dessa obra são os sócios. Somos nós que colaboramos assim, com a comunidade através do boleto. Então, você que está nos vendo agora, você pode colaborar para o Programa Mais Saúde chegar a você através do boleto bancário, através do débito automático ou comprando os produtos de evangelização da Canção Nova. Então, você pode comprar os livros da doutora Gisela Savioli, você pode comprar todos os meus livros, as nossas palestras todas, através do Davi, que é através de um telefone, que é a operadora 12 31 86 2600. Com isso, você vai estar colaborando para que informações como essa que o professor Pedro Puech está passando para você possam acontecer, possam servir para você aí nos rincões mais distantes desse Brasil, você tem essa informação. Perfeito. Então a gente volta já já.